pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Ferrari Neto e mais uma vez apresento essa videoaula para vocês com questões comentadas para o concurso do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Concurso que vai ser organizado pela banca Fundatec, ok? Então nós temos aí para vocês hoje mais uma sequência, dessa vez com 10 questões, em que nós vamos discutir aspectos gramaticais, como a banca cobra as questões, bem como a melhor maneira de abordar essas questões na hora da prova, ok? A ideia é que você tenha uma preparação consistente e adequada que garanta, aumente a possibilidade de vocês conseguirem a tão sonhada vaguinha lá no concurso, nesse concurso do IGP, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar com a leitura do texto e partir para a resolução de mais 10 questões. Comigo na tela. Vamos lá, então, começando com a leitura do texto, ok? Que vai servir de base para as questões de 1 a 10, certo? Essa prova vai constar de 10 questões sobre esse texto que nós vamos ler agora. 5 formas de fazer o tempo andar mais devagar, da Adriana Fonseca. O tempo parece estar passando rápido demais? Acredite, não é só para você. Isso acontece principalmente porque temos muita coisa para fazer e, ao que parece, cada vez mais coisas. Só que, apesar de tarefas, boa parte da correria diária tem com a percepção que temos do tempo. E isso a gente pode controlar. Já 24 horas do dia serão sempre essas, não tem jeito. Então, da próxima vez que o seu dia parecer estar passando rápido demais, recorra listinha abaixo para fazer as horas andarem mais devagar. Estudos sugerem que há, pelo menos, 7 áreas do cérebro responsáveis pela percepção do tempo, e a passagem das horas não é constante. Depende do nosso humor, idade e do ambiente. Um exemplo, em uma festa para lá de animada, com gente divertida ao seu redor, o tempo voa. O mesmo tempo demoraria demais para passar caso só houvesse gente e músicas chatas perto de você. Se ainda não está convencido, dá para fazer o relógio andar mais devagar? Veja as dicas da consultoria de planejamento financeiro para aposentadoria Key Retirement, para alcançar essa façanha. Tente uma de concentração. Fechando as portas para a distração, a concentração cria um estado de hiperconsciência, em que prestar atenção a cada sensação resulta em um estado de contemplação. Quebre a rotina. Ao invés de passar o fim de semana assistindo TV ou se espreguiçando por aí, preencha seu tempo com novas experiências, porque você estará aprendendo novas habilidades e prestando muita atenção nisso. Vai parecer que o tempo foi esticado. Determine metas diárias. Ser um defensor da organização pode ajudar o tempo a ir mais devagar, graças ao sentimento de cumprir as tarefas depois de um dia cheio. Defina metas realistas a cada dia e tempos adequados para realizá-las. Mantenha-se curioso intelectualmente. Você nunca é velho demais para aprender algo novo. Então, faça um esforço para procurar novas atividades intelectuais. Focando o material à sua frente, você traz a si mesmo para o momento presente. Pare de correr do seu fôlego. Quando a gente toma consciência da nossa própria respiração, tomamos consciência da passagem do tempo. Fica mais fácil fazer pausas e viver o momento atual. Só uma última observação. Quando o tempo parece passar rápido demais, costuma ser um sinal de que estamos gostando da vida. Então, por mais que a sensação de correria traga algum desconforto, pode ser sinal de uma vida feliz. Então, da leitura do texto, nós vamos ter lá já a questão de número 1, que diz: visando a correção do texto, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 4 nas duas ocorrências, 15, 18 e 31. Então vamos lá, na linha 4, nós vamos ter duas ocorrências aqui, ó, apesar do tempo de tarefas. E eu vou ter aqui também na segunda ocorrência, né, nesse pedaço aqui. Então vamos ver aqui que que podemos colocar lá. Eu tenho que colocar a forma excesso.
excesso se grafa com o dígrafo XC e o dígrafo SS, certo, pessoal? Então, as formas corretas poderiam ser essas aqui, do item B, essa aqui do item D e essa aqui do item E, descartando-se as outras que estão erradas. Ok? Então, na linha 4, eu teria. Só que, apesar do excesso de tarefas, boa parte da correria diária tem, qual é que vai entrar aqui na outra lacuna? Tem haver. E tem o haver a preposição e ver verbo. Ok? Vai entrar justamente essa forma aqui, ok? Como a correta. Não existe haver junto sem o H, isso aqui não existe na língua portuguesa, ok? Nesse sentido da frase, né, exigido pela frase. E esse haver aqui é o haver verbo, que vai ter sentido de existir, ou vai indicar tempo passado, ou o sentido de ter, algo assim. Quando é algo que diz que tem relação, ou seja, tem a ver, está relacionado com, tem que ser o haver separado, esse daqui, ok? Então, vai entrar o a preposição seguido do verbo ver. Depois, eu tenho lá as lacunas da linha 15. Na linha 15, eu vou ter, se você ainda não está convencido de que, por que vai entrar o de, pessoal? Vai entrar o de porque quem se convence de alguma coisa. O verbo convencer rege a preposição de, ok? Então, não está convencido de que. Vai entrar justamente esse aqui, ok? Podendo entrar esse ou esse também, tá? Depois, na linha 18, nós temos lá, tente uma sessão de concentração. Se é sessão, período de tempo, é S e 2 S's, ok? Justamente esse aqui, ó. Certo? O sessão com cedilha indica departamento ou parte de alguma coisa, ok? Então, não se encaixaria ali na sentença. E o atrás, contrário de frente, é sempre com S e acento por tratar-se de uma oxítona terminada em S, ok? Então, a opção onde está tudo correto é o item B. É ela, então, que vai preencher correta e respectivamente as lacunas das linhas 4, 15, 18 e 31. Na questão de número 2, nós vamos ter agora uma questão sobre o acento indicativo de crase, o uso do acento grave, ok? Então, nós temos lá na questão 2. No que tange ao uso da crase, avalie as seguintes proposições de preenchimento das lacunas tracejadas no texto. 1. Na lacuna da linha 5, há a necessidade de uso da crase, visto que atende à regra que determina seu uso diante de horas. Portanto, ela deveria ser preenchida com com o acento grave. Vamos lá na linha 5. Vamos lá na linha 5 e vamos ter o seguinte. Já às 24 horas do dia. Aqui não pode entrar o acento grave na medida em que não há nada que exija a presença da preposição, pessoal. Ok? Qual é o termo anterior aqui que exigiria a presença da preposição a? Não há. Ok? Logo, o às 24 horas que vão entrar aqui é o às artigo. Tão somente. E se eu só tenho o artigo, eu não tenho a preposição. Então, a primeira afirmativa aqui da questão 2 é falsa. Perdão? Falsa. Na 2, eu tenho na linha 7, o uso da crase é obrigatório, faça o contexto assim o exigir. Assim sendo, a lacuna fica corretamente preenchida com A. Ok? Então, vamos lá na linha 7. Na linha 7, eu vou ter aqui, justamente, então, da próxima vez que o seu dia parecer estar passando rápido demais,
recorra à listinha com acento grave. Por quê? Porque o verbo recorrer rege a preposição a. Quem recorre, recorre a alguma coisa. E listinha é uma palavra feminina que vai exigir a presença do artigo a. Daí a preposição com o artigo junta-se a crase, que é indicado pelo acento grave. Se listinha fosse substituído por uma palavra masculina, por exemplo, bloquinho, você teria recorra ao bloquinho, ok? Então, a afirmativa 2 da questão 2 é correta. Vou marcar aqui que ela é uma afirmativa correta. E na 3, eu tenho na linha 25, o uso da crase é facultativo devido ao fato de o verbo subsequente à lacuna admitir o uso do artigo. Nesse caso, tanto a quanto a preencheriam corretamente a lacuna. Então, vamos lá na linha 25. A linha 25 eu tenho: determine metas diárias. Ser um defensora da organização pode ajudar o tempo a ir. Gente, diante de verbos, a crase é proibida, porque o verbo não exige a presença de artigo. Se eu não tenho artigo, eu só tenho a preposição, e só com preposição eu não tenho crase. Então, essa aqui da linha, essa terceira afirmativa, não trata-se de crase facultativa, trata-se de crase proibida. Então, seria falso aqui. Então, a alternativa em que são incorretas, 1 e 3, resposta letra E, portanto. Na questão de número 3, vamos ter o seguinte: avalie as assertivas a seguir, considerando o uso dos pronomes no texto, assinalando V se verdadeiros ou F se falso. Então, eu tenho na linha 1, você é uma forma substantiva de tratamento ou forma pronominal de tratamento utilizada no trato com as pessoas, ok? É uma afirmativa verdadeira, tá? E, professor, mas você é uma forma substantiva? Na verdade, o você é o que nós chamamos de pronome substantivo. É um pronome que substitui um substantivo. Por isso que o formulador da questão está chamando ele aqui de forma substantiva de tratamento, querendo dizer que se trata de um pronome substantivo de tratamento. Ou forma pronominal de tratamento, sim, ok? Então, utilizada no trato com as pessoas, a afirmativa é verdadeira. Na 7, o pronome possessivo seu, que insere no texto a ideia de posse, informa que o possuído é externo ao texto. Vamos lá na linha 7, pessoal, e vamos ver aqui que eu tenho, ó, da próxima vez que o seu dia, o seu se refere a algo que está dentro do texto. Ele faz a chamada referência endofórica, ou seja, refere-se a algo que é citado do texto, ok? E o possuído é o dia. O que é externo ao texto é o possuidor, mas em português brasileiro o pronome possessivo concorda com a coisa possuída e não com o possuidor. Então ele faz referência endofórica e não esofórica, ok? Então essa afirmativa aqui da questão 3, ela é falsa. Querendo aprender um pouquinho mais sobre essa questão da referência esofórica e endofórica, não deixe de visitar a nossa videoaula sobre interpretação de textos disponível aqui mesmo no canal, e lá na parte relativa à coesão textual você vai encontrar mais informações a respeito, ok? Então já fica aqui essa dica para você visitar essa nossa aula, gente. Está lá para você, né, fixar os seus conhecimentos. E a terceira afirmativa diz: o pronome las funciona como complemento verbal, tendo como referente a expressão as tarefas na linha 26, podendo ser adequado e corretamente substituído por elas. Eu já vou de cara dizer que é falso, porque eu não posso usar, não se pode usar um pronome pessoal do caso reto em função oblíqua, ou seja, o elas não pode funcionar como objeto substituindo las. Então eu já sei que é falso aqui, nem preciso olhar a referência, ok? A resposta correta vai ser o item A, aqui na questão 3.
Na questão 4, nós temos, considere as seguintes propostas de substituição de vocábulos e expressões do texto. Na 1, eu tenho, na linha 2, caso a expressão excesso de atribuições profissionais substituísse muita coisa, não provocaria alteração de sentido? Ok? Então, sim, haveria uma alteração de sentido na seguinte medida, pessoal. O que acontece aqui? O muita coisa, ele é mais geral, mais genérico do que excesso de atribuições profissionais, que é mais específico. Então, aqui tem um balanço entre hipônimo e hiperônimo, em que o muita coisa, termo de sentido mais genérico, é o hiperônimo, e o excesso de atribuições profissionais é o termo de sentido mais restrito, e por isso ele forma um hipônimo. Então, o que vai acontecer aqui? A troca de um pelo outro vai alterar o sentido do texto, porque você vai ter uma referência muito ampla, ok? Uma referência muito curta, perdão, sendo colocada no lugar de outra muito ampla, sem que esse muita coisa necessariamente indique excesso de atribuições profissionais, tá? Então, nesse item 4 aqui, a afirmação é falsa, ok? Na 2, eu tenho a substituição de pode controlar na linha 5 por deve suster, manteria o sentido do período. Controlar e suster não são sinônimos, tá, gente? Suster é mais do sentido de sustentar, ok? Aguentar, e não exatamente controlar, administrar. Então, a troca de um pelo outro é falsa também, ok? Controlar não é sinônimo de suster. E na 3, se o pronome nós for utilizado em lugar da expressão agente, provocará alteração estrutural no período? Vai, nem preciso voltar lá para saber, gente, porque o nós indica flexão na primeira do plural e o agente vai fazer com que a flexão fique na terceira do singular. A referência deles pode ser a mesma, mas a concordância que eles estabelecem não. E a concordância é estrutural, ela tem a ver com a estrutura do período. Então, a troca de um pelo outro altera, sim, a estrutura do período, na medida em que muda a concordância. Ok? Então, correto, a afirmativa 3, certo? Então, a resposta da questão 4, item C. Vocês podem verificar, né, essa questão indo lá na linha 31 e vendo que se você troca aqui, ó, quando a gente toma consciência, quando você troca pelo nós, passa a ter quando nós tomamos consciência. E aí, né, essa mudança já é estrutural, porque ela implica na concordância sintática entre os termos. Tá? Então, correto, letra C. Na questão de número 5, sobre o uso de pontuação no texto, analise as assertivas abaixo. A 1, eu vou ter o ponto de interrogação utilizado na primeira linha tem a função de gerar expectativa no leitor ao que será apresentado? Afirmação correta. Repare que você começando aqui com uma pergunta, gente, no texto, o tempo parece estar passando rápido demais, já gera uma curiosidade pela resposta que faz com que o leitor siga, né, a leitura do texto. Então, correta a primeira. Na 2, a primeira vírgula na linha 12 não poderia ser suprimida sob pena de causar incorreção do texto? Vamos lá na primeira vírgula da linha 12. Eu tenho aqui, ó, a primeira vírgula que acontece é um exemplo. Em uma festa para lá de animada, que é a primeira vírgula, essa vírgula é obrigatória para isolar esse adjunto adverbial deslocado aqui. Ok? Então, como nós já vimos, né, quando o adjunto é deslocado do final da sentença ou para o meio ou para o início da sentença, ele tem de vir isolado por vírgula obrigatoriamente. Tá? Então, aqui, ó, essa vírgula não poderia ser suprimida. Exato. Se você suprimir, causa incorreção.
Então, correto. E a vírgula na linha 34 não pode ser suprimida, visto que separa uma oração adverbial deslocada. Vamos lá na linha 34 e ver que, quando o tempo parece passar rápido demais, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal, ela é iniciada pelo quando, deslocada para o início da sentença. Lembrando que as orações adverbiais têm função sintática de adjunto adverbial e, se forem deslocadas para o início da sentença, também deverão vir isoladas por vírgulas. Ok? Então, correto aqui também. Todas as assertivas são corretas na 5. Resposta, letra E. Na questão 6 temos assinale a alternativa cujas palavras listadas, todas retiradas do texto, são acentuadas em virtude da mesma regra. Então, beleza, na letra A, só e A são acentuadas por serem monossílabas tônicas, terminadas em O e A, respectivamente, mas aí não é acentuada por essa razão. Aí é acentuado pelo I formar hiato com a vogal anterior, ficando sozinho na sílaba, ok? Então, aí é acentuado pela regra dos hiatos, A-I. Vejam que ele não é nem monossilábico, ele é dissilábico, ok? A-I, ok? Então, se não é monossilábico, não pode ser acentuado pela mesma regra das palavras precedentes. Então, a resposta não é a letra A. Diária e relógio são acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongo, mas rápido é acentuado por ser proparoxítono. Então, não pode ser a letra B. Na letra C, área, paroxítono terminado em ditongo, diária, paroxítono terminado em ditongo, própria, paroxítono terminado em ditongo. As três aqui, portanto, resposta item C. Última e rápido, acentuadas por serem proparoxítonos, e o estará é acentuado por ser oxítono terminado em A. Você e invés são acentuados por serem oxítonos, terminados em E, seguidos ou não de S, e cérebro é acentuado por ser proparoxítono. Então, a única que é igual é o item C, resposta da questão 6. Na questão de número 7, vamos ter as formas verbais tente, quebre, determine, mantenha-se e pare estão flexionadas no imperativo afirmativo. Certo, pessoal? Todas elas estão no imperativo afirmativo. Que aqui não é presente do subjuntivo. Tá ok? Repare que indica ordem, exortação, ok? Conselho. Isso, então, joga para o imperativo. O subjuntivo aparece normalmente em orações subordinadas precedidas de conjunção integrante. Então, aqui no caso, não há presente do subjuntivo. Estão flexionadas no pretérito, estão flexionadas no imperativo afirmativo com o intuito de exortar, ou seja, incentivar, estimular, aconselhar, que é função do imperativo afirmativo, ok? Caso fossem passadas para o presente do indicativo, seria em qual opção, pessoal? Seria justamente o seguinte: aqui elas estão sendo usadas na terceira pessoa do imperativo, no você. No presente, equivale ao ele, certo? Então, você tem que flexionar como se estivesse no ele. Então, ele tenta, ele quebra, ele determina, ele mantém-se com acento agudo por tratar-se de singular e ele para. Isso vai dar exatamente o item B. Caiu na nossa prova anterior, que comentamos aqui, o uso do imperativo afirmativo. Então, não se esqueçam de dar uma fixada nesse conteúdo, pessoal. O imperativo afirmativo
ele é formado parte pelo presente do indicativo e parte pelo presente subjuntivo. O seu grande lance é não confundir a segunda pessoa, que é o tu, com a terceira pessoa, que é o você. Se confundi-lo, vai ter problema com esse tipo de questão. Tá? Então fica aqui a nossa dica para vocês reforçarem esse ponto. Em caso de dúvida, não deixem de entrar em contato conosco aqui mesmo no canal, certo? Vamos lá então para a questão de número 8, que vai ter o seguinte: estudos sugerem que há pelo menos 7 áreas do cérebro responsáveis pela percepção do tempo. Então nós temos: analise as afirmações que seguem considerando o período acima. 1. Se o verbo existir fosse usado em lugar do haver, a pessoa, o tempo e o modo verbais deveriam ser alterados, visando a correção da frase. Tem uma pegadinha de leve aqui, pessoal. Quando você troca o existir pelo haver, o que você vai mudar é a pessoa, ok? A pessoa muda, porque o haver no sentido de existir é impessoal, só se usa na terceira pessoa, ok? Mas não precisa mudar nem o tempo nem o modo. Então essa afirmativa 1 aqui ela é falsa, ok? O que tem que mudar é somente a pessoa, ok? Mas o tempo e o modo não precisam mudar, tá? Na 2, nós temos o cérebro responsável pela percepção do tempo. Tem somente 7 áreas? Não. Né? Na verdade, se a gente ler o trecho, há pelo menos 7 áreas do cérebro. Não está dizendo aqui que o cérebro só tem 7 áreas. Repare que esse pelo menos aqui, ele introduz uma pressuposição. Se há pelo menos 7, é possível que haja mais. Se há mais, não há como afirmar que o cérebro tem somente 7 áreas. Então, aqui uma afirmação falsa também. E na 3, os estudos citados no fragmento não são determinantes quanto às 7 áreas do cérebro serem as únicas responsáveis pela percepção do tempo. Mais uma vez, esse marcador de pressuposição aqui, ó, dá a entender que pode haver outras áreas do cérebro dedicadas à percepção do tempo, ok? Então, não são determinantes. Essa afirmativa ela é correta, ok? Quais as incorretas? A1 e A2, resposta item D na questão 8. Não deixe de olhar a nossa videoaula sobre marcadores de pressuposição, lá na parte de interpretação de textos, e aí vocês vão entender bem melhor como funcionam essas expressões que colocam informações implícitas no texto, ok? Não deixem de assistir lá essa videoaula. A questão 9, ela também tem um probleminhazinho aí, tá, pessoal? Mas não foi anulada e está bem justificado lá no gabarito que foi divulgado. O que acontece? Vamos lá. O texto se dirige ao leitor utilizando a forma você. Caso esse mesmo texto fosse submetido a um ministro de Estado, a forma correta de questioná-lo no que concerne ao uso dos pronomes de tratamento e à correção gramatical seria qual, pessoal? Ora, os pronomes de tratamento são pronomes que são de segunda pessoa, indicam a pessoa com quem a gente fala, porém exigem verbos e adjuntos todos na terceira pessoa, ok? Outra coisa importante com os pronomes de tratamento é que quando nós nos dirigimos diretamente à pessoa, nós devemos usar o vossa, ok? E quando nós falamos a respeito da pessoa para uma terceira, nós usamos o sua, ok? Essa é a regra padrão para o uso dos pronomes de tratamento. Porém, há alguns autores citados no gabarito, né, que foi divulgado, que defendem um uso mega formal em que, mesmo dirigindo-se à pessoa, pode ser usado a forma sua, ok? Então, se você está
se referindo ao ministro de Estado diretamente a ele, o mais comum é usar o vossa. Porém, é possível que você possa usar o sua. E o pronome de tratamento adequado para ministros de Estado é o excelência. Portanto, o único correto aqui seria o item A, pessoal. A confusão aqui seria porque vocês, obviamente, estudando, veriam que o mais usual seria usar o vossa excelência, o senhor ministro, ok? Porém, alguns admitem o uso do sua para se referir diretamente. Então, a resposta item A. E na questão de número 10, temos as seguintes opções. Avalie as seguintes afirmações sobre o texto. 1. É possível fazer com que o tempo se torne suficiente às nossas atividades. Para tanto, é preciso tomar algumas atitudes. Não, né? O que acontece aqui é o seguinte, pessoal. A gente tem que interpretar esse trecho aqui da seguinte maneira. É possível fazer com que o tempo se torne suficiente às nossas atividades? Para tanto, tomando algumas atitudes? Basicamente, seguindo aquela listinha lá de que ele faz menção. Ali, no caso, é o seguinte, a percepção do tempo vai mudar, embora as atividades continuem tendo que ser encaixadas, ok? Dentro das 24 horas disponíveis. Portanto, essa afirmativa aqui seria correta, ok? Né? Toma lá cuidado com a percepção da passagem do tempo e aí vai ver que dá para organizar as atividades dentro dele. Na 2, apesar de o dia ter 24 horas, é possível fazer com que todas elas se multipliquem, fazendo todas as nossas atividades de forma incipiente, ou seja, fazer de qualquer maneira. Não, essa afirmação é falsa. O que o texto diz é que é possível mudar a percepção do tempo e organizar as atividades dentro dele a partir daí, certo? Então, não é que o dia vai passar a ter mais horas. Não dá para fazer isso. O texto, inclusive, diz que o dia só tem 24 horas e pronto, ok? Então, errada a afirmação 2. E na 3, a sensação de desconforto trazida pela falta de tempo está intimamente relacionada à falta de habilidade na resolução ágil das tarefas cotidianas. Não, a sensação de desconforto está associada a um excesso de atividades e a uma percepção equivocada da passagem do tempo, de acordo com o texto. Aqui é errado também. Então, 2 e 3 erradas, resposta da questão 10, letra E. E assim a gente encerra mais um bloco de 10 questões comentadas para você que vai tentar o concurso no Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. A gente espera que essa resolução tenha ajudado vocês a compreender não só aspectos da gramática do português que são cobrados nos concursos, bem como a maneira como a Fundatec, banca responsável pela organização do concurso, elabora as questões. A gente espera que isso tenha ficado claro para vocês, ok? Se vocês gostaram dessa videoaula, curtem, compartilhem com seus amigos e não deixem de postar aqui no nosso canal as suas dúvidas. Vamos ter toda a satisfação do mundo em ajudá-los, ok? Se inscreva no nosso canal para ter notícias das nossas atualizações. Lembrando que nós vamos estar postando questões comentadas semanalmente daqui até o dia da prova, certo? Caso você tenha alguma sugestão a fazer de temas que você prefira ser abordado, não hesite também em entrar em contato conosco, ok? Eu espero vocês na nossa próxima videoaula. Um abração, obrigado.